Comigo no livro de São João, capítulo 14, versículo 12. Isso foi algumas horas antes de Jesus ser crucificado. Naturalmente, ele sabe tudo o que vai acontecer. E se você pode notar, João nos diz mais a respeito dessas horas, desses momentos, do que qualquer outro discípulo que esteja na Bíblia. E no curso dessa exortação, no capítulo 14, Jesus disse no versículo 12: verdadeiramente eu vos digo. Ele parece saber o que Pedro está pensando. Tiago, João, Natanael. Eles estão pensando que quando ele for embora, a grande glória de Deus manifesta nessa terra vai parar, não vai existir. Mas ele os diz: aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para o meu Pai. Deixe-me ler o versículo 13 também. E tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. E eu quero usar como tópico nessa noite: obras maiores do que essa vocês também farão. E obras maiores do que essa vocês também farão. Abaixe sua cabeça, por favor. Pai, nós estamos dependendo do Senhor completamente. E nós pedimos, enquanto nós compartilhamos o pão da vida, sabendo que o Senhor decidiu fazer isso através da loucura da pregação, sabendo que a carne frágil e mortal tem oportunidade de pregar a palavra de Deus, ajude-me a fazê-lo sem adicionar nada mais nem tirar nada dessa palavra, para que nós possamos fortalecer essas pessoas e os que estão nos assistindo na televisão. Nós pedimos para que a ajuda venha do céu. Unja eles para ouvir, para entender e para usar a palavra, e me unja para entregar. Eu te peço em nome de Jesus. E todos dizem amém. And amen. Tocqueville foi um grande filósofo francês, e ele, como milhões de outros, se perguntava a respeito da grandeza da América. Qual era a fonte de grande poder e força? A América. A América que dita o padrão para o mundo. A América que não somente dita o padrão industrial, o padrão científico, mas o padrão moral também. O que fez dela grande? Ele veio a essa terra e visitou os corredores de mármore de todas as grandes instituições de aprendizado, escutou a todos os filósofos, professores e mestres, foi até as grandes fábricas, as grandes indústrias e viu como funcionava o comércio aqui, em sua grandeza. Andou pelas fazendas da terra e viu uma nação que produz muita coisa na terra. Visitou as instituições de educação, centros de ciências. Mas ele diz que quando visitou as igrejas da América e viu a retidão que pegava fogo, que saía dos púlpitos da América, pregando da palavra de Deus, então ele encontrou o segredo da América. Ele disse que a América é grande porque a América é boa. E quando a América deixar de ser boa, a América vai deixar de ser grande. Há algum tempo atrás eu fui convidado a falar para um grupo de ministros que fazem parte das maiores igrejas em todos os Estados Unidos da América.
os líderes religiosos mais poderosos da terra. E orando a respeito do que falar nessa mensagem que eu tinha que entregar a esses indivíduos, eu pedi a Deus pela direção dele, a direção que ele queria que eu tomasse. E orando muito naquela manhã, horas antes de ter que ir para Washington DC para falar nessa reunião, o Espírito de Deus falou ao meu coração. E eu acredito que Deus falou algumas palavras a mim que eu acredito que foram tremendamente importantes a respeito do futuro dessa nação e do mundo inteiro. Eu acredito que Ele me deu uma pequena introspecção no futuro e o que vai acontecer. O que é que vai acontecer nos anos que estão por vir se Jesus tardar? Eu sei que Ele não deve tardar, mas se Ele tardar. E as coisas que Ele me disse, eu acredito que se o povo de Deus acreditar, e como eu disse, se Jesus tardar, isso vai acontecer. E a primeira coisa que Ele me disse, eu posso dizer com pressa, bem rapidamente, sem elaborar muito. Veja bem, já foram feitas muitas tentativas nos Estados Unidos da América a respeito de áreas que são tremendamente importantes, com problemas morais em todo o país. Eu quero falar mais uma vez da declaração daquele filósofo que a América é grande porque a América é boa. Esse país foi fundado nos princípios da palavra de Deus. A fé judaico-cristã, os nossos patriarcas derramaram o sangue deles e passaram por todo tipo de sacrifício para que nós possamos ter as liberdades que nós temos hoje. E eu quero te lembrar, América, que essas liberdades são baseadas nesse livro que eu tenho em minhas mãos agora, esse santo livro, na palavra imutável do Santo Deus. Pouco a pouco, nas últimas 2 décadas, nós temos perdido essas liberdades. Hoje, 20% de todos os bebês que nascem na nação, 1 de cada 5 bebezinhos que nascem hoje, nascem fora do casamento. Pense nisso. Alcoolismo está entrando cada vez mais no coração desse país. Os bêbados têm se tornado o maior negócio nos Estados Unidos. Crescem cada vez mais. Só que algumas coisas estão acontecendo que são boas. Algumas coisas que estão acontecendo são tremendamente encorajadoras. Mas buscando a Deus, e eu senti a sua santa presença até que me cobriu, e eu me lembrava que eu mal podia ficar de pé, enquanto meus olhos ficavam cheios de lágrimas. Ele falou ao meu coração e me disse, Ele disse que as tentativas que estão sendo feitas, tentativas tremendas, tentativas poderosas para trazer essa nação de volta às suas raízes, tentar trazer de volta a sua crença em Deus, tentar trazer de volta aos seus valores tradicionais, tentar trazer de volta até que a América tenha uma alma outra vez, e a América volte a acreditar em Deus, e a América volte a acreditar na palavra de Deus, e a América vai lutar por esse privilégio de acreditar na palavra de Deus. Mas isso é o que Ele me disse. E eu amo essa terra, você ama essa terra. Acredite no que eu digo para você, mesmo com todos os problemas e dificuldades, com todas as suas fraquezas e falhas, eu viajei por esse mundo inteiro, não há nada como os Estados Unidos da América. Mas Ele disse, filho, a nação já pecou demais.
já pecou demais contra a luz, já pecou contra a maior luz que já foi mostrada a qualquer povo em qualquer tempo da história da humanidade inteira. Mas o pecado dessa nação, que é tão profundo e tão cortante, tão terrível e tão ofensivo a Deus, que o julgamento não pode ser evitado, mas Ele diz que pode ser adiado. E eu quero que você entenda o que eu acabei de dizer. Ele disse que o julgamento não pode ser evitado, mas ele vai vir aos Estados Unidos da América. De que forma eu não sei, mas ele disse que pode ser adiado. Por quanto tempo eu não sei, mas pode ser adiado. Agora, se esse adiamento vier, e eu acredito que com a ajuda de Deus virá, se esse adiamento que Deus segurar todo tipo de tempestade que vai trazer o julgamento, como Billy Graham diz, são os primeiros suspiros do momento apocalíptico. E ele também me disse outras coisas que vão acontecer nessa nação e no mundo inteiro. Porque o que nós estamos conversando agora é uma ofensa que fala não somente para os Estados Unidos da América, mas para o mundo inteiro, porque Deus ama todo indivíduo na face dessa terra da mesma maneira que Ele ama americanos e que Ele ama qualquer outra pessoa, porque Deus amou o mundo. Então eu quero que você entenda isso, é o que eu acredito que vai acontecer. Isso é para o mundo inteiro. Ele deixou isso bem claro para mim, para que eu entendesse, muito claro. E o mover de Deus que vai acontecer, vai possivelmente mover em maneiras muito maiores em outras partes do mundo do que vai acontecer aqui na nossa própria terra. Ele me disse isso, que todas as coisas que estão acontecendo no mundo inteiro, o comunismo hoje está enfraquecendo como nunca antes em sua história. Todos os líderes estão tropeçando, estão discordando um dos outros, cheios de confusão. Eles não sabem que caminho seguir ou o que fazer. A estrutura política da América está começando a voltar ao que era. E os americanos estão acordando e começando a fazer perguntas, estão acordando. Conquistas científicas estão sendo anunciadas e acontecendo rapidamente. Alguns dias atrás eu estava ali na Flórida no lançamento daquele foguete, e eu estava sentado ali orando para que tudo desse certo, e eu senti o poder de Deus. E alguns de vocês perguntam: como é que Deus pode estar interessado em um foguete subindo da Flórida para o espaço e liberando um satélite nos céus? Deus está interessado sim, e eu digo por quê. Eu cumprimentei um homem outro dia que ele é o chefe de uma das posições mais vitais, defensivas em todo os Estados Unidos da América. Ele é um general, não vou comentar o nome dele. Ele é um líder do presidente dos Estados Unidos para desenvolver maneiras de defender o nosso país sem usar bombas atômicas. E ele disse: reverendo Swagger, nós temos a habilidade tecnológica de fazê-lo agora. E vai sair muito mais barato do que era antes. E eu fiquei feliz com isso, mas eu fiquei muito mais feliz com o que eu sabia então, que o que ele estava mencionando, que era a defesa desse país, que é muito importante, naturalmente. Porque eu sabia que com o avanço tecnológico e com o lançamento daquele foguete, e as falhas e os problemas que mantiveram aquele foguete ali antes de ser lançado, que eu acredito que foi o inimigo que fez. E finalmente, quando eles apertaram aquele botão, e todo tipo de fumaça e fogo saiu debaixo dela, e todo aquele foguete se levantou, e aquele satélite foi lançado a 25 mil milhas no espaço.
E é por isso que eu estou contente, é por isso que me deixa muito contente, é porque o Espírito Santo começa a falar dentro de mim quando eu olhava para aquilo, e você olhava para aquilo. Porque aquele satélite, aquele avanço tecnológico vai nos dar maneiras, esse homem disse, de avançar a comunicação por detrás da cortina de ferro. Para qualquer lar que tenha um aparelho de televisão em qualquer lugar do mundo, e eles não serão capazes de cortar o sinal. Glória! Aleluia! 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 Ele disse, imagine só, podemos compartilhar com os russos que a América os ama e que nós não somos pessoas de guerras e nós queremos paz. E eu estava muito contente de ouvir isso, mas em meu coração eu pensava, há algo mais que nós podemos compartilhar. Nós podemos compartilhar que Jesus salva e que o sangue dele pode nos deixar brancos como a neve, e que ele ama os russos mais do que ele ama qualquer outra coisa na face da terra, e que os chefes russos não vão conseguir pará-lo ou rejeitá-lo. América, nós já estamos quase na linha de chegada. Aleluia. Pode ser que nós estejamos suados, nós estejamos cansados, nós estejamos doídos, mas nós estamos chegando ao objetivo, aleluia. E eu estou aqui para te dizer que Jesus Cristo está nos trazendo através de o melhor está por vir. Tenha certeza disso. Eu fico tremendo por dentro, porque eu sei que o céu está mandando o seu exército, se preparando. Ele disse, Jimmy Swaggart, eu estou voltando para uma igreja gloriosa. Eu não estou voltando para um organismo fraco, insignificante e sem importância. Eu estou voltando por uma igreja gloriosa, sem nenhum tipo de mancha ou mácula, lavada no sangue do Cordeiro e cheia do Espírito Santo. Se ele tardar, as condições podem piorar muito e ele não vai tardar, mas se ele tardar, ele me disse isso. Mais 3 coisas. Ele disse que a próxima geração, ele me disse especificamente, ele me disse claramente, e ele me disse conclusivamente, a próxima geração pertence a Jesus Cristo. A próxima geração pertence ao Rei dos Reis e ao Senhor dos Senhores e ao mais belo dos belos e a estrela da manhã. A próxima geração pertence à vinha, pertence ao galho, pertence ao quarto homem. Isso não significa que vamos viver um tempo só de avivamento no mundo inteiro e o mundo inteiro vai ser um paraíso abençoado. O mundo vai ver muito problema como jamais viu, muita dificuldade como o mundo jamais viu. Vai existir muita mágoa e catástrofe, caos como o mundo jamais viu. Mas no meio de tudo isso, Deus vai derramar o Espírito dele, Deus vai tocar a milhões. Jesus Cristo, a próxima geração pertence a ele. Há um tremendo furor nessa nação agora sobre homens de Deus que estão se esforçando com a ajuda de Deus para fazer com que essa nação volte não a uma igreja ou uma religião, mas que volte ao Deus da Bíblia. Os políticos estão gritando e você tem que se lembrar a separação da igreja do Estado, igreja do Estado, igreja do Estado. Meu amigo, eu me lembro, eu sou a favor da igreja do Estado e eu não tenho vontade nenhuma de ver o Estado tentando se intrometer no trabalho de Deus na igreja. Para mim isso é anátema.
Mas eu quero te lembrar que a separação da igreja e do Estado não inclui a separação de Deus e do Estado. Deus está na fibra desse país. Essa é uma nação abaixo de Deus. Não é uma nação sem Deus, não é secular ou humanista, não é socialista, não é comunista, não é ateu, não é agnóstica. É uma nação que acredita em Deus, Deus Todo-Poderoso, Deus que criou os céus e criou a terra, e nos deu a sua palavra, e nos deu o seu Filho Jesus Cristo, Deus. Deus tem que ser o alicerce e a fundação desse país. Deus tem que ser incluído no governo, desde a Casa do Estado até a Casa Branca. Deus tem que ser incluído na Câmara Senatorial. Deus tem que ser incluído no Congresso. Deus tem que ser incluído na Casa Branca. Deus tem que ser incluído na mansão dos governadores. Deus tem que ser incluído na mansão dos senadores. Deus é uma parte dessa nação e nós não devemos separar a América de Deus. Há um novo dia por vir e eu quero dizer algo aos políticos. Graças a Deus por alguns políticos que estão se colocando de pé e fazendo a diferença, mas eu quero te lembrar que os políticos são o grupo de pessoas mais desacreditados aqui nos Estados Unidos da América. Lá embaixo, junto com os repórteres de jornais, independente de toda a propaganda que o pessoal da mídia tem derramado sobre essa nação e tentado fazer com que o povo acredite que o pregador de Deus, o pregador de retidão são ruins, e independente de todas as suas câmeras de televisão, independente de todas as suas redes, os pregadores dessa terra ainda assim são os mais respeitados e mais acreditados em todos os Estados Unidos da América. E eu quero te dizer isso, político, e eu sou conhecido por dizer o que eu penso e o que eu acredito, sem medir palavras. Os seus dias de hipocrisia acabaram, eles acabaram, é o fim. Meu caro político, de agora em diante, quando você se levantar e dizer eu vou me candidatar, não importa se é para cidade, ou para governador, ou para presidente dos Estados Unidos, o povo americano vai te perguntar algumas coisas, senhor ou senhora. Eles vão perguntar algumas coisas a você e você vai ter que respondê-los. Eles vão te perguntar qual é a sua posição em muitas coisas. Eles vão te perguntar qual é a sua posição com o aborto, e você vai ter que responder. Eles vão perguntar qual é a sua posição na alteração de direitos iguais. Você vai ter que responder por isso. Eles vão querer saber a sua posição na liberdade de religião e você vai ter que responder por isso. Eles ainda vão te perguntar qual a sua posição na lei seca, e se você brincar, eles vão te tirar dali tão rápido que você vai sair correndo. E eu quero te lembrar, meu caro político, eu não estou dizendo isso em uma cidadezinha do interior. Eu estou dizendo no Big Apple, Nova York, a cidade do mundo inteiro, capital de todo mundo, Madison Square Garden. E eu estou aqui usando a palavra de Deus vivo, e o povo americano está dizendo: volte para Deus, volte para a Bíblia, volte para questões morais, volte para o Deus dos nossos patriarcas, volte para o Deus que engrandeceu essa nação. Hallelujah. Hallelujah.
E caro político, se eles não te perguntarem, pregadores como eu vão constantemente perturbá-los até que eles cansem de escutar o que temos para falar, e eles vão te perguntar, e eles vão saber qual é a sua posição para certas coisas. Muitos vão querer saber a sua posição sobre Jesus Cristo. Aleluia. Porque essa próxima geração, meu caro governador, meu caro senador, meu caro deputado, meu caro presidente, meu caro vice-presidente, meu caro representante, meu caro prefeito, pertence a Jesus Cristo. A próxima geração pertence a Jesus Cristo. Eu já estou muito cansado desses políticos se escondendo por trás da sua capa de sigilo e indo por aí dizendo: Senhor, Senhora, seja lá quem você for. É claro, nós somos pessoas que acreditam em Deus, mas a minha religião, é só isso que você tem quando você fala assim, é religião. A minha religião é pessoal, é algo privado. Então você volta e se cobre com a sua capa de retidão própria. Eu não falo disso abertamente. Bem, a minha Bíblia diz que se você não confessá-lo publicamente, você não tem nada. Jesus disse que se você me confessar diante dos homens, eu te confessarei diante do Pai que está nos céus. E ele também diz que se você não confessá-lo diante do homem publicamente, ele não vai confessar você diante do Pai que está nos céus. Os seus dias de ficar enrolando e tentar se esconder atrás de um manto de sigilo acabaram-se. E vocês, repórteres, comecem a escrever direito. Deus se escreve com D maiúsculo. Jesus se escreve com J maiúsculo, E-S-U-S, C maiúsculo, R-I-S-T-O, o Filho do Deus vivo. Aleluia. Sabe que um político fez uma declaração há algum tempo atrás sobre esse pobre evangelista aqui. Ele fez uma declaração a respeito do povo judeu. E eu quero dizer algo a respeito dos meus irmãos judeus. Qualquer cristão verdadeiro, não importa quem ele seja, qualquer cristão verdadeiro ama os judeus com amor sem fim. Ponto final. Eu sou um dos evangelistas mais a favor dos judeus que já esteve em um pódio em qualquer lugar do mundo. Eu acredito que o povo judeu são escolhidos de Deus. E eu acredito que Deus ainda não acabou com eles. Veja bem, meus irmãos e irmãs judeus, eu amo você mais do que as palavras podem explicar. Eu amo você porque há 4.000 anos atrás, um homem pelo nome de Abraão saiu de uma cidade de idolatria buscando uma cidade que o construtor era Deus. Eu te amo por causa disso. Eu te amo porque um homem pelo nome de Moisés largou toda a riqueza, toda a glória do Egito. Aleluia, sofrendo o vitupério daquele que é invisível. Se colocou de pé no topo do Monte Sinai e Deus balançou, mandou raio e deu a ele os 10 mandamentos, e Moisés era um judeu. E a base de todas as leis desse mundo são baseadas na fundação dos 10 mandamentos. Por causa do povo judeu.
Eu amo a vocês por causa de um homem chamado Jeremias, que pregou esse evangelho maravilhoso e disse: não há bálsamo em Gileade, não há um médico ali. Eu amo o povo de Deus por causa de outro chamado Isaías, que disse: uma virgem vai dar à luz e dará à luz a um filho, e eles vão chamá-lo de maravilhoso conselheiro, Emanuel, Deus conosco. Eu amo meus irmãos judeus. Eu te amo porque há 2000 anos atrás, em um lugar chamado Belém, em um estábulo coberto de palha, aleluia a Deus, uma jovem, uma virgem pelo nome de Maria. Sim, meus irmãos católicos, eles estão certos, ela era uma mulher virgem. Não era uma jovem, era uma virgem. Nunca foi tocada por homem algum. Quando ela deu à luz o Senhor Jesus Cristo, aleluia. Deixe-me parar e glorificar a Deus por um momento. Glória ao nome do nosso Senhor. Aquela garota judia estava para casar, e o homem que era o marido dela ficou muito abalado, mas um anjo falou com ele e disse: esse menino que ela carrega vai ser chamado de filho de Deus. Aleluia. O nome dele era José, e ele não conhecia ela até Jesus nascer. Mas eu quero te lembrar que José tinha na linhagem dele, a linhagem do rei, e estaria sentado no trono de Israel como rei de Israel, porque ele estava na linhagem. José era um judeu. Aquele filho que nasceu a Maria era o filho do Deus vivo, Deus manifesto na carne, Emanuel, Deus conosco, previsto e profetizado por Isaías e Jeremias e Zacarias e Malaquias e Sofonias e Ageu e Obadias, Naum e todos os profetas de antigamente. E ele cresceu em grande sabedoria do Deus Pai, e crescia em estatura e graça, andava como homem, mas nunca deixou de ser Deus. E ele era um judeu. Ele era um judeu. E 2000 anos atrás ele foi pendurado em um calvário. Ele foi pendurado em uma cruz sangrenta. Ele foi pendurado em um monte sangrento. E eu não vou tomar o seu tempo com essa tragédia terrível de justiça que aconteceu há mais de 2000 anos atrás, porque foram os meus pecados que colocaram ele ali, foram os seus pecados que colocaram ele ali, foram os pecados deles que colocaram ele naquela árvore, e ele derramou o sangue dele para que eu e você pudéssemos ser salvos, e ele foi a expiação perfeita, e ele foi um judeu. E eu serei muito grato a você, e sempre agradecerei a Deus por você, e glorificarei a Deus por você, judeus, porque enquanto o mundo estava cheio e coberto de trevas pagãs, você começou a declarar o nome de Deus, você começou a declarar o nome do Redentor, você declarou o nome do Messias, 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 você começou a declarar o nome dele. Eu te amo, mas eu ainda te digo a verdade. Eu digo a verdade ao mundo, que quando estivermos de pé diante de Deus e chegarmos àqueles portões da glória, o Papa não vai ter nenhum pingo de influência naquele lugar. O nome do padre não vai ter nenhum pingo de influência ali. O nome do Jimmy Swaggart não vai nem precisar ser mencionado ali naquele lugar, no portão da glória. Não adianta mencionar Billy Graham, não adianta mencionar Isaías, não adianta mencionar Davi, o cantor de Israel. Nenhum homem mortal que já andou na terra vai funcionar, porque quando você passar aos portões da glória, se você é católico ou protestante ou judeu, vai ser por causa de um só homem, e esse homem é Cristo Jesus, porque não há nenhum outro nome debaixo do céu dado aos homens pelo qual devamos ser salvos, e esse nome é Jesus Cristo.
Se você me odeia, católicos, por dizer isso, que assim seja. Se os meus amados irmãos judeus me odeiam por dizer isso, que assim seja. Se os meus amigos protestantes modernos querem me odiar por isso, que assim seja. Eu não trabalho para o Papa, eu não trabalho para as Assembleias de Deus, eu não trabalho para os batistas, eu não trabalho para os metodistas, eu não trabalho para os luteranos ou episcopais, eu não trabalho para a Cruz Vermelha, eu trabalho para o Deus Todo-Poderoso, e Jesus Cristo, o Filho dele, é o meu patrão. Essa próxima geração pertence a Ele. Essa próxima geração pertence a Ele. Essa próxima geração pertence a Ele. Eu não me envergonho dEle. Eu elevo o nome dEle. Eu glorifico o nome dEle. Eu louvo a Ele. Eu glorifico a Ele. Eu não tenho religião, eu tenho Jesus. Eu não tenho uma igreja, eu tenho Jesus. Eu não tenho nenhum tipo de ideologia, eu tenho Jesus. Pode me odiar, pode me xingar, políticos podem me perseguir, persigam. Não é novidade, eu vou continuar pregando Jesus. Jesus e Ele crucificado, Jesus e Ele crucificado, e Jesus e Ele ressuscitou dentre os mortos, e Jesus sentado à direita do Pai, e Jesus batizando com o Espírito Santo, e Jesus salvando a humanidade, e Jesus voltando outra vez. Jesus voltando. Você me ofende, pregador? Isso é problema meu. Eu estou aqui para te acordar do teu sono pesado. Eu estou aqui para te balançar até que você volte ao bom senso. O que causa o inferno neste mundo hoje vai te chocar. O que eu tenho para te dizer não são os bêbados, ou os bares, ou as pobres prostitutas na esquina das ruas. Não é o mundo que não se importa com a maneira como eles vivem, mas é o pessoal religioso que se esconde sobre uma capa de retidão própria. É isso que está causando o problema. A próxima geração pertence a Jesus Cristo. Eu não sei se você notou ou não, e eu amo a minha igreja, eu não quero que você me interprete mal. Se você é um batista, muito bem, eu amo você. Se você é Assembleia de Deus, eu amo você. Igreja de Deus, eu te amo. Pentecostais, eu te amo. Metodistas, eu te amo. Se você é luterano e você está salvo, eu te amo. Não, eu não odeio nenhuma dessas coisas. Me escute, não estou perseguindo ninguém, mas os poderes denominacionais estão enfraquecendo, estão se enfraquecendo, e pouco a pouco Jesus está se fortalecendo mais e mais e mais e mais e mais e mais e mais. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. A próxima geração pertence a Jesus. Muito bem, segundo ponto. Eu ainda não acabei, diabo. Deus me disse isso. Muitos de vocês não vão concordar. Muitos que têm gritado pela televisão vão desligar agora. Não é problema meu. Eu só te digo o que Ele me disse. Eu sou aquele que entrega as coisas. É isso que eu sou. Quando eles perguntaram a João quem ele era, ele disse: eu sou só uma voz. Eu não sou ninguém, só uma voz. Tudo que eu sou é uma pessoa que entrega, e eu tenho um pacote para te entregar. Glória a Deus. É enviado diretamente dos céus, e é enviado com o selo pago por Jesus Cristo. E ele disse a mensagem que vai ser pregada nesse mundo inteiro e tocar a toda nação na face da terra. Vai ser a mensagem da salvação do sangue de Jesus Cristo. A mensagem que Jesus batiza com o Espírito Santo.
com evidência de orar em outras línguas, assim como o Espírito de Deus os capacita. Vai ser a mensagem pentecostal. Eu não disse que vai ser uma denominação pentecostal. Eu não disse que vai ser uma igreja pentecostal chamada denominação. Eu disse a mensagem. A mensagem pentecostal não é uma igreja, é uma experiência enviada por Deus para todas as pessoas que vão acreditar e querem receber no coração e na vida delas. E alguns de vocês não vão gostar disso, mas não é problema meu, é assim que vai ser. A mensagem pentecostal, ele diz que você vai precisar de poder. Há poder no Espírito Santo. Glória! Há poder no Espírito Santo. A nossa igreja precisa de poder. Nós já temos muitas janelas bonitas, nós já temos muito tapete bonito e muitos púlpitos bonitos e muita doutrina por trás do nome deles e muita teologia. Já tem tudo que o homem tem para oferecer. Nós precisamos de poder, poder que vem sobre os poderes das trevas. Ele diz que você receberia poder e depois disso o Espírito Santo viria sobre você. Poder, poder que pode empurrar para trás as ondas das trevas e que pode fazer fugir os poderes das trevas. Poder. Essa igreja medrosa, fraca, magra, covarde de hoje me deixa doente. Se Jesus estivesse andando nessa terra nos dias de hoje, pregadores iriam tentar fazer com que ele fizesse algum tipo de acordo com os fariseus. Eles iriam tentar fazer com que Moisés fizesse algum tipo de acordo com os que fizeram o bezerro de ouro. E dizer para Elias: não seja tão cruel, você pode chegar a um acordo com os profetas de Balaão. E essa é a razão pela qual eu fiz o mundo da igreja todo ficar nervoso comigo. Todos me odeiam. Mas eu aprendi algo. Aprendi há muito tempo. Aprendi que enquanto Ele estiver do meu lado, enquanto Ele estiver segurando a minha mão, enquanto Ele estiver segurando a minha mão, e eu sentir a mão dEle, e eu sentir aquela marca no meio da mão dEle, pode ser que a igreja católica esteja contra mim, pode ser que a igreja moderna de hoje me odeie, mas Deus diz que se todo mundo estiver contra você, e eu estiver com você, nada importa, nada, nenhuma arma forjada contra você prosperará. Estamos construindo uma faculdade. O Dr. Don Paul Gray, sentado nessa plataforma, homem de Deus. Dr. Gray, coloque de pé, por favor. Ele é o presidente da escola. Quando você escutar isso, eu não sei quando vai ser, mas nós ainda temos alguns espaços disponíveis. Não são muitos. Não são muitos. Nós abrimos com a maior matrícula de qualquer escola pentecostal já abriu no primeiro ano. Algum dos melhores estudantes que você já viu na sua vida inteira. É uma escola um pouco diferente. Claro que nós vamos ensiná-los em toda a parte acadêmica e tudo mais, mas nós vamos enchê-lo com o Espírito Santo também. Não a gente, não a gente. Ele vai encher. Aponte-os para Jesus, direcione-os ao Rei. E eu estou dizendo a eles, para os estudantes: quando você pregar esse evangelho, se o mundo te amar, algo está errado com você. Você não deve estar pregando. Hallelujah. Oh, glory. Praise the Lord. Mister, as nossas conquistas acadêmicas não são capazes de expulsar nenhum demônio, nenhum. Está me ouvindo? Nossos prédios de milhões e milhões de dólares não vão conseguir expulsar demônio algum. Você precisa do Espírito Santo. Você precisa daquilo que Pedro tinha quando ele olhou para aquele homem aleijado sentado ali pedindo, e ele estava pedindo, aquele aleijado tentando ganhar alguma moeda para comprar um pouco de comida para manter alimentado o seu corpo. E o grande pescador disse: ouro e prata eu não tenho nenhuma janela bonita em igreja, eu não tenho muito carpete bonito, mas o que eu tenho eu te dou, em nome de Jesus Cristo de Nazaré.
levanta, pega o teu leito e anda, estreita suas pernas. E ele andou. Poder do Espírito Santo. Isso perturba alguns na igreja hoje. Você diz: ah, isso me perturba, Swagger. Você está falando desse negócio que faz você conversar esquisito, né? Yeah. Mas depois de falar esquisito, você vai falar certo. Sem o Espírito Santo, você não pode ter um relacionamento com Jesus Cristo. Você não consegue. Ele diz que ele vai glorificar a ele. O Espírito Santo vai glorificar a Jesus. Você não pode ter um relacionamento com ele como você quer ter. Sem o Espírito Santo, você não pode ter poder. Sem o Espírito Santo, e a mensagem que vai ser pregada no mundo, dizendo o mundo inteiro sobre Jesus Cristo. Eu acredito que mais pessoas vão ser salvas quando pregarmos com poder, pelo poder do Espírito Santo. Último ponto. O Senhor me disse que esse vai trazer milhões ao reino. Ele me disse que por trás da cortina de ferro, pode ser China, pode ser o leste europeu, a União Soviética. Ele disse que a minha palavra vai entrar. E milhões de russos por trás da cortina de ferro vão vir a Jesus Cristo. É o que ele me disse. É o que ele me disse. E ele me disse algo mais. Ele me disse que milhões de católicos vão dizer sim ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores e mais justo dos milhares. Ele me disse que o modernismo e o pessoal protestante que abraçou isso vai ser colocado de lado enquanto seu poder flui. Ele me disse que milhões vão ser salvos, milhões vão ser salvos. Já falei a respeito daquilo que Deus me deu. Eu falei a respeito de evangelismo mundial. Eu falei a respeito de milhões, dos moveres de Deus que esse mundo já experimentou, mas eu quero agora concluir no momento em que vivemos. O Evangelho de Jesus Cristo envolve o mundo, mas é direcionado ao indivíduo, as suas dores, as suas mágoas, o seu clamor por paz, a sua sede por satisfação da alma. Ele está interessado em toda a área de todo ser humano, seus medos, suas falhas, suas derrotas, e Ele te ama. Eu estava em uma cidade do sul, nós íamos começar o culto naquela noite. E mais ou menos às 3 daquela tarde eu estava em um hotel ali, me ajoelhei ao lado da minha cama e comecei a buscar a Deus pelo aquele culto. Eu me lembro pelo que aconteceu de uma maneira muito viva. Eu estava pedindo a Deus para se mover naquela noite, fazer o que Ele quisesse fazer, e eu sinto, eu não sei como dizer, e eu venho a você sem nenhum tipo de falsa humildade. Mas se você já viu um pregador que sentiu
que ele era o mais insignificante dos vasos. E todas as vezes que Deus me usa, eu me sinto meio que maravilhado de pensar que Ele usaria alguém como eu. Como Paulo disse, nós temos esse tesouro em vasos de barro. E eu chorei diante dele para que a luz dele pudesse brilhar em mim, e ainda assim eu sentia que não era suficiente. Eu estava orando, eu estava chorando a Deus. E o telefone tocou. Eu atendi e era uma mulher que disse: "Você é o Jimmy Swaggart?" E eu disse, depois de alguns momentos: "Sim, sou eu." E ela disse: "Irmão Swaggart, eu posso conversar com você por alguns momentos?" E eu disse: "Claro que sim. Como eu posso te ajudar?" E ela disse: "Eu não estou distante de você, eu estou no quarto aqui ao lado. E ela disse: o furacão que passou algumas semanas atrás arrancou o nosso trailer. Era tudo que tínhamos, era a nossa casa. Não era muito. Ela disse: eu fiz o meu melhor para consertar. E eu e meu esposo, nós temos um menininho, ele tem 2 anos de idade. E ela disse: eu tinha o pouco que nos sobrou. E ela disse: o furacão destruiu completamente. E ela começou a chorar e ela disse: o meu marido me largou. Ela disse: eu não sei, eu acho que ele não queria mais essa vida. Ela disse: ele começou a usar drogas. E ela disse: eu acho que ele não conseguia lidar. E ele nos largou. Ela disse: eu estou agora dependendo do governo. O Estado aluga esse quarto de hotel. E ela disse: eu não sei o que vou fazer. Eu não sei para onde ir. E eu não sei o que fazer. E amigo, existem milhões de pessoas assim, sem saber o que fazer. Estão machucados. E ela disse: eu perdi toda a esperança. E ela disse: eu acabei de dizer, Deus, se o Senhor está aí, o Senhor não deve se importar muito comigo. E ela disse: várias vezes eu peguei muitas pílulas e eu tentei engoli-las, porque eu não sei se eu posso mais viver dessa maneira. E ela disse: nas últimas 2 semanas, você não sabe quantas vezes eu sentei nessa cama, cheio de pílulas em minhas mãos. E eu olhava para o meu garotinho, ele tem 2 anos de idade, ele olhava para as pílulas e dizia: mamãe, o que é isso? E ela disse: se não fosse por ele, eu já tinha cometido suicídio. E ela disse: eu perdi a fé em todas as coisas.
Sabe, na televisão eles nos dizem nos jornais que todos vocês, pregadores da televisão, são ladrões. E ela disse: eu já te assisti na televisão algumas vezes. Para falar a verdade, já te vi muitas vezes. Uma vez ela disse que eu me ajoelhei em frente à televisão, e ela disse: eu repeti a oração do pecador com você. Ela disse que as coisas melhoraram um pouco, mas eu tenho que admitir que eu não melhorei tanto. Ela disse: eu pensei bem, esses pregadores só querem saber do dinheiro mesmo. E então ela disse: eu te escutei orando. Ela disse: eu coloquei o meu ouvido perto da parede e cobri com a minha mão. E ela disse: eu acho que nunca ouvi alguém orar sem que aquela pessoa soubesse que outra pessoa estivesse ouvindo. E eu ouvi. E eu ouvi. E ela disse: sabe de uma coisa? Algo aconteceu. Algumas esperanças voltaram ao meu coração. E eu nunca tinha visto a ela. Eu disse: olha, você pode vir à igreja conosco nessa noite. Eu vou ter pessoas para te buscar e te levar e trazer você de volta. E ela disse que não tinha roupa suficiente. Eu falei: esqueça isso, não importa. E eu pedi a ela: será que eu posso te ajudar com algum dinheiro? Alguns homens iam levar alguma oferta para ela, a oferta que nós poderíamos doar. Ela disse que não. E eu nunca vou esquecer o que aquela garota disse. Ela disse: você me deu muito mais do que dinheiro. Pode comprar. Eu recebi a minha esperança de volta, ela disse. Eu nunca a vi, nunca a conheci. Desliguei o telefone. Se você quiser saber como se sentir tão pequeno, eu me ajoelhei ao lado da cama. E Jesus falou ao meu coração e disse: é isso que eu quis dizer quando eu disse que você é uma epístola viva diante de todos os homens. E você é a luz do mundo, todos os meus filhos. O mundo está te olhando. E eu quero te dizer, América, eu quero te dizer, México, Colômbia, Brasil, Argentina, Austrália, Japão, França, Alemanha. Eu quero te dizer, Canadá. Eu quero te dizer, África, Ásia, América Central, o Caribe, América do Sul, as ilhas do oceano. Nós estamos fazendo o possível para te levar até Jesus, porque só Ele pode salvar. Ele pode te salvar, Ele pode te salvar, Ele pode te salvar agora. Ele pode te salvar. Ele pode te salvar agora. Abaixe a sua cabeça, por favor. Pai Celestial, enquanto eu estive aqui e me esforcei para compartilhar a Tua palavra, eu me esforcei para dizer o que o Senhor me entregou. Me perdoe se eu fiz de maneira pobre, mas entregue a Sua palavra com poder a esses seus filhos. Nós esperamos o dia quando o rio flua e traga cura às nações. Nós esperamos o dia quando o conhecimento do Senhor cobrirá a terra como as águas cobrem os mares. Nós esperamos o dia em que a paz virá e que todos juntos vão ficar mais perto dele. As suas cabeças estão abaixadas e os seus olhos estão fechados. Eu sinto a presença de Deus. Eu sinto.
Você está aqui nessa noite, você é alcoólatra, você é bêbado, Ele está dizendo a você: venha até mim. Eu vou quebrar o cativeiro e a corrente que te prende. Se você quer ser limpo, se você está sujo, Ele vai quebrar o seu vício de drogas. Aquilo que Charlie tocou nessa noite, Ele está dizendo a você: há espaço na cruz para você. Em todo esse lugar eu não conheço você, mas Deus conhece o seu coração. Ele conhece você. E esse é o momento. Estamos indo para a linha de chegada, amigo. Está quase no final. Quantos aqui nesse auditório, milhares e milhares de vocês no Madison Square Garden, na cidade de Nova York, Jimmy Swaggart, eu não estou vivendo da maneira correta. E eu quero a realidade, eu não estou interessado em religião. Eu não estou interessado em brincar de igreja. Eu quero a realidade, eu quero algo em meu coração que seja verdadeiro. Eu preciso da sua oração. Ore por mim. Você pode levantar as suas mãos. Se esse é você, eu não vou te envergonhar lá em cima. Eu quero ver você levantar as suas mãos, por favor. Lá em cima nas arquibancadas. Por favor, pastor, ore por mim. Obrigado, obrigado, obrigado. Continue levantando as suas mãos em volta desse auditório. Lá atrás, aqui dos lados também. Levante as mãos. Obrigado. Você está levantando as mãos para aquele que te ama. O diabo pode mentir para você e dizer que ele não te ama, mas ele ama. E eu quero que todos vocês se coloquem de pé agora, por favor. Eu vou pedir ao Thomas e o John e as pessoas para cantar. Há espaço na cruz para você. Aquilo que o Charlie está tocando, eu sinto Deus mover em todo esse lugar. Existem milhares, possivelmente milhares de pessoas nesse lugar que sabem orar. Eu quero que você acredite em Deus comigo agora. Eu quero todos vocês que levantaram as mãos. Eu quero te pedir para fazer aquilo que Jesus disse. Eu quero que você confesse a Ele publicamente. Eu não tenho medo de dizer, não importa o que os amigos vão dizer, o que os parentes vão dizer ou o que o mundo vai dizer. Você vai dar um passo de fé por Ele. Você vai confessá-lo publicamente diante dos homens. E Ele diz que quando você fizer isso, Ele vai confessar você diante do Pai e todos os anjos do céu. Quando você vier aqui, eu quero que você venha rápido. Eu quero que você venha, independente do que te custe, você vai até o fim. Eu quero que você olhe para o irmão Swaggart, por favor. Vocês que estão aqui de pé e você também na televisão, por favor, me dê a sua atenção total por um momento. Eu sinto em meu coração um puxar do Espírito Santo que eu nunca senti antes. Eu sinto Jesus dizendo ao Espírito Santo: diga a eles que eu os amo. E diga a eles que não importa onde eles estejam ou o que eles tenham feito. Diga a eles que se eles vierem para mim, eu vou quebrar as correntes que os prendem. Diga a eles que eu não vou condená-los. E eu não vou nem me lembrar de nenhum pecado, nenhuma falha, mas eu vou lavar a eles como se estivessem novos. Diga a eles, eu sinto isso. E eu não vou dizer muito mais coisa. Eu podia dizer muita coisa, mas eu acho que o Espírito Santo já disse o suficiente. Pelo menos o que Ele quer dizer, e eu não quero adicionar nada a isso. Ele te ama. Ele quer quebrar o cativeiro das drogas, se é que existe algum cativeiro. O ódio, a ganância. Ou talvez nenhuma dessas coisas se aplica a você, mas você que é um amigo, que é mais chegado que um irmão. Aleluia, aleluia. Eu entrei em um desses táxis mais famosos do mundo aqui de Nova York hoje. O motorista nunca olhou para trás, mas ele estava cantando: quero andar mais perto de ti. Ele era um irmão negro. E ele perguntou: Senhor, onde o senhor está indo? E eu disse: me leve para o Madison Square Garden. O carro diminuiu, ele não parou, ele olhou para trás bem devagar.
e disse: eu reconheço essa voz. voice. I Eu said, disse: você é casado? Ele disse: não, eu não tenho uma família. It's just Só me. eu. Eu e Jesus Cristo. Eu e Jesus Cristo. Ele disse: ele é o melhor amigo que eu já tive, pregador. Eu disse: amigo, essa é a verdade. Eu quero que você abaixe a sua cabeça, por favor. Eu quero que você feche os olhos. Eu vou fazer a oração do arrependimento. Eu quero que você ore também. Eu quero que você acredite. Você não está fazendo uma decisão qualquer nessa noite. Você está tomando a decisão da sua vida. Você está entregando tudo a Jesus. Vamos orar. Repita comigo e acredita de todo o seu coração. E você pela televisão faça a mesma coisa. Same thing. Querido Deus dos céus, me perdoe pelos meus pecados. Eu venho a Ti de todo o meu coração. E eu te peço para me mudar. Tome a minha vida em Suas mãos e me ajude. Tua santa palavra diz, Romanos capítulo 10, verso 9 e 10, que se confessarmos a Jesus Cristo com a nossa boca e acreditarmos de todo o coração que Deus ressuscitou Ele dentre os mortos, seríamos salvos. Nesse momento, publicamente, eu confesso Jesus Cristo. Em meu coração, eu acredito que Jesus o ressuscitou dentre os mortos e Ele vive. E o mesmo poder que ressuscitou a Ele me muda. Neste momento, publicamente e pessoalmente, eu aceito a Jesus Cristo como meu Salvador, e eu acredito que Ele é Deus. Eu aceito a Ele como meu Redentor, e nesse momento eu acredito, eu estou salvo. Aleluia. It was amazing